Caros ouvintes, bem-vindos a mais um À Conversa. Hoje temos connosco o Dr. Luís Miguel Repas, mestre em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em 2000, com a dissertação Quando a Nobreza Traja de Branco, a comunidade cisterciense de Aroca durante o abateçado de Dona Luca Rodrigues, 1286-1299, publicada em 2003. Doutorado em História Medieval pela mesma instituição, em 2021, com a tese Esposas de Cristo, as comunidades cistercienses femininas na Idade Média, distinguida com o prémio A. de Almeida Fernandes de História Medieval. É membro integrado do Instituto de Estudos Medievais, da SSH, da Universidade Nova, colaborador do Centro de História da Sociedade e da Cultura, da Faculdade de Letras de Coimbra, e investigador do projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino, financiado pela ECT, sendo o coordenador científico de um ciclo de conferências. Luís Miguel Repas tem-se dedicado sobretudo ao estudo da história monástica feminina medieval, na qual se destacam não só as suas teses, quer de mestrado como de doutoramento que acabei de referir, mas também vários artigos e capítulos de livros, dos quais elencamos alguns dos mais recentes, datados do ano passado, 2022, tais como A Cultura Escrita nos Mosteiros Femininos Cistercienses em Portugal nos séculos XIII a XV, Balanços e Perspectivas, artigo publicado na revista Lusitânia Sacra, e Practice and Periculoso in the Convent of Odivelas, Lisbon, Royal Statues and Female Enclaustration in Medieval Portugal, capítulo do livro Os Territórios da Lisboa Medieval. Nesta conversa de hoje iremos debruçar-nos sobre aspectos da clausura das monjas cistercienses em Portugal, a tradição, os estatutos de Odivelas, 1295-1306, e o Decreto Periculoso, de 1298. Agradecemos uma vez mais, e em nome da equipa do IHSHG, ter aceito o nosso convite, e tem a palavra o Dr. Luís Miguel Repas. Muito obrigado, muito boa noite. É com muito gosto que estou aqui convosco e agradeço naturalmente o convite que me dirigiram. E antes de entrar na minha apresentação, aproveito também para vos felicitar por esta iniciativa e pela dinâmica que conseguiram criar. Creio que são de louvar todas as formas de divulgação da história para públicos mais alargados, nomeadamente através de plataformas digitais, desde que haja uma preocupação com o rigor histórico, como é o caso. O tema que hoje trago para esta conversa corresponde a uma sugestão vossa e incide sobre a clausura das monjas cistercienses de uma forma geral, e em particular sobre os estatutos que o rei Dom Dinis concedeu a Odivelas em 1295 e a Decretal Periculoso, como disse, promulgada pelo Papa Bonifácio VIII em 1298. O monaquismo cisterciense, ou o monaquismo feminino, sobretudo o cisterciense, é um tema a que me tenho dedicado praticamente desde o início da minha investigação. E esta questão, peço desculpa, vou partilhar a tela. E estava a dizer que o monaquismo feminino, sobretudo o cisterciense, que é um tema a que me tenho dedicado praticamente desde o início da minha investigação, e que esta questão que associa os estatutos de Odivelas à Decretal Periculoso interessou-me particularmente nos últimos anos, tendo dado origem a um artigo que, aliás, acabou de referir, e que foi publicado há poucos meses em inglês, numa coletânea de estudos sobre os territórios da Lisboa medieval. Este artigo centra-se, como é óbvio, no caso específico do Mosteiro de Odivelas, que foi edificado num território que na Idade Média pertencia ao termo de Lisboa. Só para início de conversa, assinalo desde logo o facto de tanto os estatutos de Odivelas como a Decretal Periculoso se centrarem na questão da clausura monástica feminina e, em particular, de os estatutos de Odivelas antecederem e, de certa forma, até anteciparem a Decretal Periculoso, o que me parece bastante interessante. Parece-me igualmente interessante a noção bastante clara que o rei Dom Dinis tinha do monaquismo feminino cisterciense em Portugal, quando em 1295 fundou o Mosteiro de Odivelas, noção essa que fica bem expressa na fundamentação das suas decisões, em concreto naquelas que estão na base dos referidos estatutos.
E para além disso, tendo em conta que estes estatutos foram evoluindo, sendo reformulados em 1306 e depois novamente em 1319, é também interessante perceber que alterações foram essas e qual o seu significado. Por fim, parece-me que todas estas questões ganham um redobrado interesse pelo facto de Dom Dinis, a dada altura, ter escolhido o mosteiro de Odivelas para aí ser sepultado, e ainda por nos mostrarem que a clausura era vivida de forma diferente em várias comunidades da mesma ordem monástica. Retenhamos assim, desde já, estas três ideias. O Mosteiro de Odivelas é uma fundação régia, de 1295, tinha estatutos próprios e acabou por acomodar na sua igreja o monumento funerário de Dom Dinis, o monarca que o fundou. São estes os aspectos que distinguem este mosteiro dos restantes mosteiros de monjas cistercienses. Assim, ao longo desta conversa, procurarei mostrar a singularidade dos seus estatutos no contexto cisterciense feminino português, bem como a sua evolução ao longo do tempo, tendo em atenção as alterações que sofreram em 1306, quando foram revistos pelo seu fundador Dom Dinis, e em 1319, na sequência da decisão do referido rei a aí se mandar sepultar. Para compreender esses estatutos e o seu contexto, teremos em conta a tradição existente nas restantes casas de monjas cistercienses e a corrente reformista que, não sendo nova, se centrava na apologia da estreita observância da clausura monástica feminina e que ficou expressa na Decretal Periculoso de 1298. Tracemos, antes de mais, e de uma forma muito breve, o panorama do monaquismo cisterciense feminino em Portugal em finais da Idade Média. As três primeiras casas de monjas cistercienses foram fundadas por três filhas de Dom Sancho I, Lourvão em 1211 por Dona Teresa, Aroca entre 1224 e 1226 por Dona Mafalda e Celas por Dona Sancha, sendo a sua admissão na Ordem de Cister solicitada ao Capítulo Geral em 1227. Em 1241 documenta-se a existência de uma modesta casa em Cós com algumas mulheres que viviam sujeitas ao abade de Alcobaça. Entre 1274 e 1275 funda-se o Mosteiro de Castres, junto a Évora. Em 1289 inicia-se a construção do Mosteiro de Almoster, junto a Santarém. E, finalmente, em 1295, Dom Dinis, como já dissemos, funda o Mosteiro de Odivelas. Foi a última das fundações cistercienses femininas medievais em território português, num momento que constitui, em simultâneo, o culminar do século de ouro da Ordem de Cister, no que diz respeito a casas de monjas, e a viragem para um novo tempo, em que as fundações mendicantes, sobretudo as clarissas, começaram a prevalecer. Lembramos ainda que a comunidade conventual que se instalou em Odivelas foi sempre protegida de uma forma extraordinária por Dom Dinis, precisamente na mesma altura em que esse monarca impôs severas restrições à acumulação de propriedade por parte das ordens religiosas através da Lei de Desamortização de 1291. É, aliás, evidente, no que respeita ao relacionamento entre os mosteiros cistercienses femininos e a coroa portuguesa, um menor favorecimento das grandes abadias de Aroca e de Lourvão se torna claro pela sua omissão de qualquer, ou pela omissão de qualquer legado nos derradeiros testamentos de Dom Dinis e da rainha Dona Isabel, sua esposa. Pelo contrário, o monarca mostrou-se particularmente preocupado com os mosteiros de fundação recente, como Almoster e Odivelas, isentando-os da Lei de Desamortização de 1291, ou seja, permitindo que herdassem bens das suas monjas. No caso de Odivelas, destacam-se ainda as sucessivas cartas de doação e de privilégio, demonstrando como desde cedo Dom Dinis procurou dotar a sua fundação de todos os recursos necessários para a subsistência de uma comunidade a que não poupava quaisquer auxílios, recursos e privilégios, mas à qual não deixava, igualmente, de exigir um redobrado rigor no cumprimento da regra e dos princípios monásticos, e, sobretudo, no que respeita ao rigor do cumprimento da clausura. Na verdade, a clausura sempre constituiu um dos tópicos mais sensíveis do monaquismo feminino, por envolver questões morais que poderiam
ter óbvias repercussões ao nível da castidade das suas religiosas. É bem sabido como o capítulo geral de Cister tardou em admitir a incorporação de mosteiros femininos na ordem, o que só veio a acontecer em 1213, altura em que lhes foi imposta a aceitação da clausura. De acordo com os estatutos aprovados nesse ano, as monjas só poderiam sair do seu mosteiro com a autorização do abade imediato. Abertas então oficialmente as portas da ordem de Cister aos mosteiros de monjas, o capítulo geral, a partir desse momento, passou a ter, sobretudo, duas grandes preocupações no que diz respeito às comunidades femininas. Por um lado, o pesado encargo que representava o acompanhamento espiritual que os abades e os monges das abadias masculinas tinham necessariamente de prestar às suas congêneres femininas que fossem admitidas na ordem, acrescido do dever de visitação e correção das referidas casas, e até muitas vezes do apoio que lhes tinham que dar na administração dos seus bens temporais. E, por outro, a necessidade de garantir o cumprimento de uma clausura rigorosa, de forma a evitar problemas morais e escândalos. As casas de monjas incorporadas na ordem de Cister aumentaram rapidamente e as exigências do capítulo geral quanto ao cumprimento rigoroso da clausura monástica repetiam-se, nomeadamente em 1220 e 1228, quando foram ameaçadas de exclusão as monjas que não respeitassem este princípio. Para além disso, as codificações de 1237 e 1257 incluíam um ponto intitulado De Inclusione Monialum, que exigia a clausura das monjas incorporadas na ordem. Nota-se, porém, que, quanto a esse aspecto, a regra de São Bento concedia que os monges saíssem da clausura do mosteiro, desde que tivessem para tal a licença do seu abade, e os estatutos cistercienses de 1220 permitiam que a abadesa, acompanhada de duas monjas, ou a celeireira, saíssem do mosteiro para tratar dos negócios da sua casa. Esta norma estatutária foi transposta para as codificações de 1237. E as codificações de 1257 mantiveram o princípio, mas permitiam que a abadesa se fizesse acompanhar por duas ou três monjas e que a celeireira pudesse sair com uma monja. Na verdade, foi a permissividade da regra, reforçada pela normativa cisterciense, ou seja, pelos estatutos e pelas sucessivas compilações estatutárias, prevaleceu e que se tornou determinante na prática das comunidades cistercienses portuguesas. Assim, é extensa a lista das monjas dos mosteiros de Aroca e Lourvão que saíram do espaço monástico, dispondo para tal da autorização da sua abadesa. Faziam-no com frequência e quase sempre por motivos económicos, sobretudo para tratar de questões associadas ao património. Saíam essencialmente para intervir nas partilhas com os seus familiares e para gerir o seu património usufrutuário ou património monástico. Algumas destas saídas proporcionaram situações inusitadas de que os nobiliários medievais e as cartas de legitimação nos dão conta. Destaca apenas um episódio, narrado pelo Conde Dom Pedro, no seu livro Linhagens, em que um distinto cavaleiro, chamado Pedro Afonso Ribeiro, engravidou a abadesa de Lourvão, Teresa Mendes de Sousa, quando a conduziu à presença de Dom Afonso III. Curiosamente, Teresa Mendes de Sousa, antes de professar em Lourvão, tinha sido amante daquele monarca. Aliás, Dom Dinis conheceria bem essa situação, desde logo pela proximidade que tinha com Pedro Afonso Ribeiro, para além de ser seu vassalo e conselheiro, foi nomeado para tutor de dois dos seus filhos ilegítimos. Saberia, pois, que este havia tido um filho de uma abadesa de Lourvão, de nome Gonçalo Pérez Ribeiro, até porque o legitimou em 11 de março de 1292, fazendo emitir duas cartas. Uma em resposta ao pedido da sua mãe, Teresa Mendes de Sousa, que entretanto abdicara do seu cargo, sendo então apenas monja de Lourvão. E outra em resposta ao pedido do seu pai, Pedro Afonso Ribeiro, e de dois dos seus meio-irmãos. Mas Dom Dinis conheceria, com certeza, outras situações. Note-se que este monarca teve como sua amante Maria Rodrigues de Chacim, que era neta de Nuno Martins de Chacim, mordomo-mor do reino, e de uma monja de Aroca chamada Marinha Gomes de Briteiros.
a qual surge documentada neste mosteiro em 1224 e 1225. Marinha Gomes de Briteiros encontra-se várias vezes mencionada nos livros de linhagens, como é visível, como está a ser projetado, e é mencionada, ora como freira da Aroca, sempre a propósito do filho que teve de Nuno Martins de Chacim, ou dessa relação, como se pode aqui verificar nos excertos apresentados. Entretanto, Marinha Gomes de Briteiros trocou o mosteiro de Aroca pelo de Lourvão, onde acabou, aliás, por desempenhar o cargo de abadesa entre 1257 e 1269, e o seu filho, Rui Nunes de Chacim, foi legitimado por Afonso III em 18 de novembro de 1265, numa altura em que o pai, Nuno Martins de Chacim, era meirinho-mor do reino. Compreende-se, por isso, a preocupação do capítulo geral de Cister com o cumprimento rigoroso da clausura por parte das monjas da ordem e com a restrição das saídas a situações absolutamente necessárias, ainda que tais iniciativas de caráter legislativo esbarrassem em costumes arraigados, não se conseguindo a eles sobrepor. A vida nos mosteiros de Aroca e Lourvão, de monjas cistercienses, na década de 90 do século XIII, apresentava, como vimos, desvios significativos em relação ao espírito e à normativa da Ordem de Cister. Ora, consciente da progressiva secularização da vida claustral, Dom Dinis pretendia que a comunidade de Odivelas, que então fundava, fosse de facto diferente das outras. Para tal, estabeleceu rigorosos princípios, sobretudo no que respeita à clausura, ficaram consagrados na carta de fundação do Mosteiro de Odivelas e que as monjas deviam cumprir de forma a evitar escândalos e situações reprováveis dentro dos espaços monásticos. Tais princípios, ou estatutos, sendo únicos em Portugal no contexto cisterciense, estavam de acordo com a corrente dominante da Igreja no final do século XIII. Muito provavelmente, Dom Dinis terá sido aconselhado pelo Bispo de Lisboa e pelo Abade de Alcobaça, conhecedores do panorama monástico da época e das preocupações do clero com o assunto, até porque os princípios impostos em 1295 em Odivelas, como já dissemos, antecipam a decretal periculoso do Papa Bonifácio VIII, datada de 1298, a qual obrigava as freiras, independentemente da ordem a que pertenciam, a uma vida de estrita clausura, interditando-as de contactar com o mundo e proibia a entrada no mosteiro de pessoas estranhas à comunidade, com amplas restrições mesmo para os clérigos. Assim, as normas que constam na Carta de Fundação de 27 de fevereiro de 1295 enquadram-se nas correntes reformistas da Igreja que procuravam aplicar uma clausura rigorosa nas congregações de monjas. Pretendia o monarca, dessa forma, que a casa monástica por si fundada não alinhasse no relaxamento dos usos e costumes da ordem, porque, como claramente se registra no preâmbulo de tais medidas normativas, por causa de vaguearem fora dos seus mosteiros, as monjas acabavam por se expor a muitos perigos e infâmias. Percebe-se, pois, que os estatutos que o monarca elaborou especificamente para as religiosas do mosteiro de Odivelas resultam de uma observação atenta e crítica do que se passava nos restantes mosteiros da época. E as regras que ditou são simples. Nenhuma das religiosas podia sair do mosteiro e nenhum homem podia entrar no claustro, nem nas casas do mosteiro, salvo em algumas exceções que são aqui enumeradas. Os monges confessores, quando tinham de administrar os sacramentos às monjas que estavam doentes, ou quando morria alguma religiosa para encomendar ou fazer o ofício divino, ou o ofício dos defuntos, os monges visitadores, só durante a visitação, o rei, com 3 pessoas honestas, o infante, Dom Afonso, seu sucessor, o bispo de Lisboa, o abade de Alcobaça, acompanhado eventualmente com 2 pessoas honestas, o físico, o sangrador, bem como os carpinteiros e os pedreiros, quando fosse necessário, em situações específicas e com as devidas restrições. A delimitar a clausura monástica devia haver uma grade, a qual criaria uma barreira entre o coro das monjas e a igreja, em cujo altar seria celebrada a Eucaristia. Esta grade também mereceu uma atenção regulamentadora
no documento fundacional. Nele se determinou que, a separar o coro da igreja, existisse um portal com 2 pares de portas sobrepostas, uma inteira e outra de grades, ambas em madeira, fortes e que deveriam estar continuamente fechadas. O monge sacristão guardaria as chaves de um par de portas e a monja sacristã teria a seu cuidado as chaves das outras portas. As portas inteiras só se abririam em 2 situações: na elevação do corpo de Cristo durante a Eucaristia, momento em que as portas inteiras se deveriam abrir para permitir às religiosas a sua contemplação, e quando uma monja quisesse falar com alguém, para o que teria de obter a autorização da sua abadesa. Nesta segunda ocasião, deveria existir um reposteiro entre as monjas e a grade por uma questão de decoro. Só se abririam os 2 pares de portas em conjunto quando as monjas fossem comungar à igreja ou quando fossem ao cemitério para sepultar uma das suas companheiras. Não durou muito este rigor, e uma década depois as monjas acabariam por pedir ao rei a reforma destas ordenações, alegando que as regras eram tão rígidas que não se podiam cumprir. Dom Dinis, em 1306, acedeu às suas súplicas e alterou os estatutos feitos em 1295. Na verdade, ao compararmos o clausulado dos estatutos de 1295 com os de 1306, percebe-se que o monarca fez várias alterações sem nunca pôr em causa o essencial, isto é, o cumprimento rigoroso da cláusula. Ordenava, aliás, que a porta da igreja fosse a única, que permitisse o acesso ao exterior e que nunca se fizessem outras portas por onde as religiosas pudessem entrar ou sair do mosteiro. No que à clausura diz respeito, ou seja, no que se refere à saída das religiosas do edifício monástico ou à entrada de pessoas no espaço da clausura, as alterações prendem-se resumidamente com 3 aspectos. Permitia-se que as religiosas pudessem sair do mosteiro devidamente autorizadas pela abadesa ou por outros superiores da ordem por motivo de doença grave que as colocasse em perigo de vida ou em risco de enfermidade perpétua. Esse juízo ficaria sempre a cargo de um médico, estaria sujeito à autorização da abadesa, a qual deveria solicitar previamente o consentimento do rei ou da rainha, e implicaria que as enfermas saíssem acompanhadas de 2 monjas maduras, discretas e seguras. A falta de consentimento de um dos membros do casal régio só poderia ser desconsiderada caso o tempo de espera por tal informação colocasse alguma religiosa gravemente doente em risco de vida. Nessa altura, a abadesa, com o conselho de todas as monjas e do abade Alcobaça, caso fosse possível, poderia dar-lhe autorização para sair do mosteiro e ir para algum lugar onde se pudesse livrar do perigo das suas enfermidades. Uma segunda alteração permitia-se a entrada dos monges ou sacerdotes no claustro com os ministros quando celebrassem a missa para fazerem as procissões previstas na ordem cister. Isto não estava previsto em 1295, mas com a evolução, com as questões litúrgicas próprias da ordem, provavelmente viu-se esta necessidade, e esta necessidade foi incluída nos estatutos de 1306. E, em terceiro lugar, anulavam-se quaisquer limitações anteriormente impostas ao monarca e à rainha, sua esposa, no acesso ao mosteiro, de acordo com a tendência de reforço do poder régio que se verificava no reino de Dom Dinis, os quais passavam a poder aí entrar quando quisessem e com quem quisessem. Ao contrário, por exemplo, do infante, do bispo, do arcebispo e do abade de Alcobaça, só poderiam entrar quando fosse necessário, fazendo-se acompanhar apenas de 2 pessoas honestas. Esta norma corrigia, aliás, a completa omissão da rainha na lista das pessoas que podiam entrar no mosteiro de Odivelas de acordo com os estatutos dados em 1295, em que não se prevê a sua entrada. Assim, se a entrada de religiosos no claustro, por causa das procissões previstas na ordem, e a entrada do casal régio no mosteiro por si fundado não levantam qualquer questão, a possibilidade das religiosas saírem do seu mosteiro por motivo de doença grave que as colocasse em perigo de vida ou em risco de ficarem permanentemente doentes, merece
a nosso ver, alguma reflexão. Desde logo, esse juízo ficaria sempre a cargo de um médico. Ora, tendo em conta que o Mosteiro de Odivelas teria com certeza uma enfermaria, onde as religiosas recebiam os cuidados e os tratamentos que então era habitual ministrar, e que o médico podia, segundo ambos os estatutos, entrar na clausura, creio que será interessante questionarmos que tratamentos eram estes que as religiosas procuravam fora do mosteiro e que não podiam receber na sua enfermaria. E também, onde é que era suposto receber esses tratamentos. Parece-me que o motivo que justifica essa alteração estatutária mais importante no que respeita às exceções previstas para o cumprimento de uma clausura estrita se prende com a ida das religiosas para espaços onde podiam receber tratamentos termais. As monjas viviam no mosteiro de Odivelas há apenas 11 anos, suficientes para se aperceberem dos problemas de saúde associados a uma vida de permanente reclusão naquele local. Dom Dinis apontou especificamente o perigo de vida ou de incapacidade permanente, caso não saíssem. Única situação que justificaria se desse autorização a uma monja para ir para algum lugar onde possa ser livre do perigo de suas enfermidades. Tal prática não seria exclusiva do Mosteiro de Odivelas e poderá, aliás, ter ganho alguma dimensão ao longo da primeira metade do século XIV, uma vez que o capítulo geral de Cister sentiu necessidade de legislar sobre esta matéria, proibindo as monjas de irem a banhos sob pena de expulsão da ordem para aquelas que fossem e de excomunhão para quem as autorizasse a ir. Esta interdição, que aqui apresento, encontra-se registada nas definições novas de 1350, que foram traduzidas para português por Estevão Vasques de Cores, bacharel em leis, e depois copiadas por um monge do Mosteiro de Alcobaça em 1439. Apesar de na Idade Média não abundarem informações sobre o assunto, a necessidade das religiosas de Odivelas saírem do seu mosteiro para irem a banhos, sobretudo nas Caldas da Rainha, documenta-se a miúde entre 1720 e 1759, sempre devidamente autorizadas e por indicação médica, e por vezes precisamente com o argumento de correrem perigo de vida. Os estatutos de 1306 haviam de ser novamente alterados em 1319, na sequência da decisão do monarca de se fazer tumular na igreja do Mosteiro de Odivelas. Como se sabe, Dom Dinis, no seu primeiro testamento, 1299, manifestou a intenção de ser sepultado no Mosteiro de Alcobaça, juntamente com a sua esposa Isabel de Aragão. Em 1314, a rainha Dona Isabel, no seu primeiro testamento, confirma a intenção do casal, ou seja, a intenção de Dom Dinis e de Dona Isabel mantinha-se exatamente a mesma, deviam ficar sepultados em Alcobaça, de acordo com o primeiro testamento da rainha. Isto significa que Dom Dinis terá tomado a decisão de se fazer sepultar na igreja do Mosteiro de Odivelas entre 1314 e 1318, quando aí instituiu uma capela assegurada por 5 frades do Mosteiro de Alcobaça, que cantariam diariamente 5 missas por sua alma, sendo esta a primeira vez em que Dom Dinis mencionou o seu monumento, que deveria ser colocado no Mosteiro de Odivelas. Isto significa, desde logo, que o rei estava bastante satisfeito com a comunidade de Odivelas e, em particular, com o rigor da vida monástica que aí se praticava. Analisando o documento da fundação da capela funerária de Dom Dinis, percebe-se que, uma vez mais, o rei voltou a manifestar os mesmos cuidados no que se refere à clausura, cujo rigor obviamente pretendia manter. Por esse motivo, preocupou-se desde logo com a escolha dos 5 capelães que haviam de servir nessa capela, recrutados preferencialmente entre os frades do Mosteiro de Alcobaça, os quais deviam ser homens bons, anciães e de boa vida e de boa fama. Para além disso, impôs severas restrições à sua entrada no Mosteiro de Odivelas. Só podiam ir à igreja dizer as missas ou rezar as horas canónicas e apenas nos momentos previstos para esse efeito. E não podiam falar, nem fazer nada ou tratar de qualquer assunto com as monjas, excepto os frades confessores,
quando tinham de as confessar, e ainda assim, só por mandado e com autorização do seu superior. A expectativa da presença do túmulo de Dom Dinis, na igreja do Mosteiro de Odivelas, entre o coro e a Capela Mora, havia de abrir, como dissemos, mais um capítulo na evolução dos estatutos de Odivelas. Pretendiam as monjas ir à igreja para, sobre o túmulo do rei, fazerem as suas orações e rogarem a Deus por ele e pelos outros elementos da família real que aí fossem sepultados, tal como o próprio monarca lhes havia pedido. Por esse motivo, as monjas solicitaram que nem ele, Dom Dinis, nem o abade Alcobaça, na sua qualidade de visitador, nem os seus sucessores, lhes pusessem grade, nem roda, nem outra qualquer forma de encerramento, fosse ela de parede ou de madeira, que as impedisse de ir à igreja rezar sobre o seu monumento. Em contrapartida, elas comprometiam-se a observar estrita clausura. O rei, obviamente, aceitou tal pedido. Aparentemente, esta concessão atenuava um pouco do rigor da clausura ao facilitar o acesso das monjas à igreja. Esperava, porém, Dom Dinis obter para a sua alma os benefícios das orações e das preces daquelas religiosas. Afinal, a igreja era um espaço sagrado e as monjas comprometiam-se a não sair para parte alguma. E ao prescindir destas barreiras físicas à sua circulação, o monarca aceitava como suficiente a promessa que a abadesa Dona Urraca Pais e as donas do seu mosteiro de Odivelas haviam feito de servirem a Deus no mosteiro, cumprindo rigorosamente a clausura. Para além disso, desaparecia a cláusula que constava no Estatuto de 1306, pela qual se admitia que as monjas saíssem do mosteiro por questões de saúde. Tendo em conta que as enfermas deviam ser acompanhadas de outras duas monjas, é de prever que estas saídas, se recorrentes, não fossem bem aceitas pelo monarca, da mesma maneira que não o foram, aliás, dentro da Ordem de Cister, que as baniu, pelo menos as idas a banho, nas definições novas de 1350, como já tivemos a oportunidade de referir. E é já tempo de concluirmos, ou pelo menos de sermos algumas conclusões, algumas considerações finais sobre a clausura monástica. Note-se que na argumentação apresentada pelas monjas de Odivelas em 1319, sobressai ainda a forma como mostravam saber e como lembravam expressamente ao monarca que a clausura não era respeitada em mais nenhum mosteiro da ordem que então existia em Portugal, nos quais as monjas sempre saíram e continuavam a sair do seu mosteiro para onde era necessário, desde que autorizadas pela sua abadesa. Note-se, aliás, que Dona Urraca Pais, a abadesa que então governava o mosteiro de Odivelas, conhecia bem esta realidade, porque havia professado precisamente no mosteiro de Lourvão e aí vivera durante cerca de 2 décadas, antes de ser escolhida para liderar a comunidade fundada por Dom Dinis. Assim, o compromisso assumido pelas monjas de Odivelas em 1319 e esta alusão ao que se passava nas restantes casas portuguesas, em particular, remetem-nos para uma situação, diríamos, bífida, que entretanto se tinha afirmado no panorama das comunidades femininas cistercienses. Por um lado, os mosteiros mais antigos, de clausura antiga, se faziam valer dos seus usos e costumes para não aceitarem a decretá-lo periculoso, e por outro, os mosteiros incorporados na ordem depois de 1289, de clausura nova, que na prática em Portugal só abrangia o mosteiro de Odivelas, em que se exigia o cumprimento rigoroso da clausura. O facto cumulativo de Odivelas ter sido a única abadia de monjas cistercienses portuguesa, admitida na ordem depois de 1289, de ter dado os seus primeiros passos, numa época marcada pelo decretal periculoso, e de o seu fundador estar sensível aos novos ventos que a Igreja procurava impor à espiritualidade feminina, e ter um caráter forte, como sabemos, determinado ou até obstinado, por vezes prepotente, que se concretizou nos referidos estatutos, conferiu-lhe uma posição ímpar no contexto cisterciense português. A prodigalidade de Dom Dinis para com o mosteiro de Odivelas,
ou o de Santa Clara de Vila do Conde, por exemplo, contrasta, como já referimos, com a omissão dos mosteiros de Aroca e Louravão no último testamento deste monarca e da rainha sua esposa. Poderia ser porque estes tinham mais património do que os outros, ou talvez porque não primavam pelo rigor da observância dos princípios monásticos tidos por referência à época, o que desagradaria ao rei. A verdade é que o critério da riqueza não serviu para excluir o mosteiro de Alcobaça, bem mais rico do que aqueles femininos. Em 1324, quando Dom Dinis ditou o seu último testamento, a abadesa do mosteiro de Aroca era Aldonça Anes de Sousa, ou de Briteiros, que se distinguiu pela dimensão do seu património usufrutuário de que dispunha e por se ter envolvido com Martim Afonso Chichorro, ou de Sousa, neto de Afonso III e rico homem da corte de Dom Dinis, de quem teve 2 filhos, Vasco Martins de Sousa e Martim Afonso de Sousa. O monarca estaria seguramente a par da situação, até porque Martim Afonso Chichorro era seu sobrinho e Fernão Sanches, filho ilegítimo de Dom Dinis, estava casado com uma irmã da referida abadesa. Percebe-se, pois, o que o monarca pretendia evitar no mosteiro que ele próprio fundara e onde, entretanto, decidira fazer sepultar. Em causa estava, como é óbvio, a reputação da comunidade religiosa que para sempre oraria pela salvação da sua alma. Muito obrigado. Nós é que agradecemos uma vez mais. Muito obrigado por este momento que acontece. Dr. Luís Miguel Repas é aquelas pessoas que depois deixam-nos pouco a contar porque consegue fechar bem, literalmente, a história que nos traz, mas se calhar irmos um bocadinho a fundo aí a esta parte agora do fim, que é, do seu ponto de vista, qual é que era, de facto, a praticabilidade do tipo de clausura que estamos a falar, que era requerido em finais do século XIII, porque estou a pensar, porque além das questões mais graves de saúde que o podiam justificar, seria uma prática que, porque, portanto, de 1295 a 1319 estamos a falar de uma primeira geração, não é? São poucos anos e, portanto, todas aquelas monjas, mesmo que algumas durante esses anos possam já eventualmente ter professado em Odivelas, vinham de outros contextos. E, portanto, é isso que as marca para requererem as diferenças que vão conseguir. Se nos outros mosteiros, e neste caso apenas no contexto português, mas se a clausura não é posta em prática da mesma maneira, é porque Odivelas é de fundação régia, porque penso, como nos mostrou, Almoster é muito próximo, não é? Portanto, também podia ter, e teve uma fundação muito, muito turbulenta, assim, senhor, que foi a título de um privado e não a título, bom, a título régio também é a título privado, mas enfim, sempre tem um poder mais de instituição. Mas e há uma diferença, até quase uma proximidade geográfica relativa, e o que é que de facto distingue as de Odivelas para nos estarem a interessar hoje? Sim, no caso de Almoster, até acabou por depois também ter a mão da rainha Dona Isabel de Aragão, portanto depois acaba por também ter intervenção, em princípio, parte da construção, a construção de alguns edifícios poderá ter ficado a cargo precisamente da rainha Isabel de Aragão. Aqui é mesmo uma questão, parece-me que é mesmo uma questão estatutária e é uma questão deliberada, ou seja, Dom Dinis pretende que seja assim. E depois também há outra questão que é o conseguir-se ou não que aplicar este tipo de medidas, porque ao fim e ao cabo, quando chega a decretá-lo periculoso, a ideia seria impor a periculoso a todos os mosteiros e a todas as monjas. Ela é precisamente dirigida a toda a gente. Só que
aparentemente, há mosteiros, os tais da clausura antiga, não é? E, nomeadamente, o que eu referi de Aroca e de Lourvão, pela sua força e pela força das pessoas que lá protestaram, acabam por não aceitar esse tipo essa imposição. Ou seja, claro que o que é que podem utilizar a seu favor? O costume. Verdadeiramente, aqueles mosteiros já existiam anteriormente e o costume sempre tinha sido aquele e, portanto, valendo-se do costume, acabavam... Porque depois, na verdade, se nós virmos bem, em termos estatutários da própria Ordem de Cister, estava previsto, aliás, até a própria regra, como eu mostrei, não é? Portanto, estava essas situações de poderem sair em situações excepcionais, elas estavam previstas. O problema é que depois já não é assim tão excepcional. Portanto, estão previstas as saídas a título excepcional com a autorização da abadesa, mas depois se formos somar todas as vezes que temos monjas fora do mosteiro, vemos que não eram situações tão excepcionais. No caso de Aroca e de Lourvão e desses restantes mosteiros, porquê é que isso acontecia? Ou seja, porque é que a abadesa e o seu convento davam autorização a uma monja para ela sair. Porque, verdadeiramente, em última análise, o interesse é do próprio mosteiro. Porque, normalmente, quando elas saíam para reivindicar a posse de bens junto dos seus parentes, nas partilhas, ou para administrar os bens, para garantir a boa administração dos bens. Quando estas monjas morressem, esses bens integravam o património monástico. Portanto, seria sempre a favor do mosteiro que elas pudessem sair, porque, quer dizer, ninguém melhor do que elas estaria em condições para saber exatamente quais eram os bens da família. E, portanto, quais eram... portanto, para fazer valer o seu interesse. Portanto, dificilmente arranjaria um procurador que conhecesse tão bem os bens familiares ao ponto de não serem enganados, não é? E não ficarem com uma parte inferior em relação aos restantes irmãos. Portanto, é normal que muitas das vezes que fossem elas próprias, muitas vezes como procuradoras dos mosteiros. Portanto, apresentam-se como procuradoras dos mosteiros nessas cartas de partilha. Muitas das vezes elas também saem dos mosteiros para gerirem esses bens. Sendo que isso também se justifica por causa do património usufrutuário, ou seja, muitas das vezes elas fazem a doação dos bens ao mosteiro, de acordo com a regra, que é isso que está previsto, ou seja, elas não podiam manter a propriedade, e portanto doavam a propriedade ao mosteiro, mas reservavam para si o usufruto, ou seja, os rendimentos desses bens. E aqui é uma questão jurídica, e de facto, ainda hoje, uma coisa é a propriedade e outra coisa é o usufruto. Portanto, elas libertavam-se da propriedade, como assim ordenava a regra, mas mantinham os rendimentos desses mesmos bens. E depois era preciso garantir uma boa administração destes bens. Essa boa administração revertia, em primeiro lugar, para elas, porque recebiam precisamente os rendimentos desses bens, e quando elas falecessem passava a reverter a favor do mosteiro. Claro que agora podemos pensar, a partir das leis de amortização, de 1291, de Dom Dinis, e depois em 1309, com a declaração que esclarece a questão da lei de desamortização, esses bens, vimos que no caso há algumas exceções, mas excluindo essas exceções, já não podiam ser incorporados no património monástico. Sim, mas podiam ser vendidos no prazo de 1 ano e o valor dessas vendas revertia a favor dos mosteiros. Portanto, verdadeiramente alguma coisa reverteria. Portanto, numa primeira fase revertia os bens, não é? Os bens a partir do momento em que se considerou que os mosteiros estavam a acumular demasiada propriedade e portanto, se impôs essa lei de desamortização de 1291, e sobretudo depois a partir da declaração de 1309, pois não entravam os bens, mas a sua venda permitia que pelo menos o valor da venda revertesse a favor do mosteiro. Portanto, isto por um lado. Ou seja, porque é que as monjas, agora estou a falar dos outros mosteiros, não obviamente do de Odivelas, não é? Aroca e Lourvão, e porquê tanto em Aroca e em Lourvão? Porque eram os mais ricos, e porque era onde as monjas de Aroca e de Lourvão são mais ricas, de famílias mais poderosas do que as dos outros mosteiros, e portanto tinham muito mais propriedade.
Aliás, basta ver a quantidade de documentação que existe nesses mosteiros em comparação com a dos outros. Precisamente por causa disso, nós sabemos quando a maior parte da documentação é feita por questões económicas, não é? E quanto mais propriedade houver, mais documentação se produz. Esse é o grande motivo da produção. É precisamente a aquisição e a gestão da propriedade. E, portanto, a quantidade de documentos no mosteiro de Aroca ou de Lourvão é enorme. E essas monjas tinham muitos bens, por isso nós conseguimos saber muito mais coisas sobre, obtemos muito mais informação sobre essas monjas, são muito mais documentadas. E elas saíam com muito mais frequência, porque tinham mais bens e precisavam de os administrar, e o mosteiro tinha tudo a ganhar com isso, e não estava disposto a abdicar. E depois, se nós virmos bem, por exemplo, aquela última abadesa que eu referi, é uma grande senhora, não é? Já, estas abadesas já eram grandes senhoras no sentido mesmo medieval. Estavam à frente de um enorme senhorio, desde logo o senhorio monástico, mas depois também tinham, por exemplo, esta última que eu referi, tinham património usufrutuário de uma dimensão perfeitamente extraordinária, com rendimentos fora do vulgar, quer dizer, uma coisa que ainda assim, mesmo para quem conhece esta realidade e sabe que as monjas beneficiavam destes rendimentos, quer dizer, a dimensão é tão grande que espanta. E, portanto, se afastavam tanto do mundo terreno quanto em teoria podiam achar que o estavam a fazer. Não é? E claro que isto também lhes permite, a forma de atuar é diferente. Não é? Porque o facto de serem tão ricas e, portanto, tão poderosas e pertencerem a famílias tão importantes, que lhes dá uma liberdade de atuação que seria difícil conter, mesmo para os monges e os abades da época, que tinham o dever de acompanhar espiritualmente estas realidades. Pronto, e nesse aspecto acho que são realidades muito, muito específicas, e nós sabemos que as abadesas de Aroca eram pessoas com um poder extraordinário, e daí depois agirem até de alguma forma quase impunemente, não é? Esta questão dela ter tido os filhos, quer dizer, nem sequer teve um filho, teve mais do que um. Não é? E também normalmente estas pessoas com quem se relacionam são pessoas da corte, muitas vezes da própria família real, também não é por acaso. Não é? E portanto esta tem a ver precisamente com o prestígio que tem. No caso de Odivelas, aí o rei impôs-se desde o início. E se nós formos ver, Odivelas não tem, em termos de recrutamento, padrão de recrutamento, não tem assim tanta nobreza quanto isso. E, sobretudo, não tem nobreza das famílias mais importantes. Isso pode ser explicado por vários motivos. Desde logo porque, lá está, também nós sabemos que a nobreza principal do reino não estava de bem com Dom Dinis, e, portanto, provavelmente também não se quis associar a uma fundação do rei, não é? E, como noutros aspectos, nós sabemos, não é? Aliás, inclusivamente, em questões que levaram a conflitos militares e em que uma boa parte da nobreza se opôs a Dom Dinis. E depois, ou seja, quando nós vemos algumas pessoas da nobreza em Odivelas, algumas até vêm de fora, que é o caso daquela Urraca Pais, que é de uma família nobre, mas veio de Lourvão, e temos outras situações dessas. E depois temos também alguma nobreza, mas também não é uma nobreza muito significativa, e muitas vezes até da cidade de Lisboa e associada com alguns meios das elites de Lisboa, e portanto, aí creio que então há essa dupla situação. Por um lado, creio que a não adesão à fundação de Dom Dinis, a nobreza continuava-se a identificar mais com Aroca e com Lourvão, e até com Almoster, curiosamente, né, em Santarém. Se nós formos ver as famílias que ingressam em Almoster, há um padrão de recrutamento diferente de Odivelas. Odivelas é mais urbano. E, por outro lado, também não sei até que ponto é que as pessoas que estavam em Aroca, sobretudo algumas, que nós conhecemos muito bem, estariam disponíveis para se sujeitar e aceitar estes estatutos que o Dom Dinis lhes impunha.
Pois, claro, claro. E sobretudo o primeiro recrutamento é quase. Temos de pensar. Primeiro é pensar se o decreto do periculoso já era uma coisa que a acontecer 3 ou 4 anos depois da fundação de Odivelas, mas certamente já teria um historial para trás. Sim, sim. As ideias já Não. eram conhecidas. Aliás, quer dizer, não foi. O Dom Dinis antecipa-se, mas não se antecipou na ideia, não é? Portanto, foi, como eu disse, há ter sido ou o Bispo de Lisboa, ou o Abade de Alcobaça, ou ambos, ainda por cima, nessa altura, porque nós temos que nos lembrar que vem na sequência da concordata, portanto, o que não faltava era gente do clero português que estava nessa altura em Roma, não é? E que, obviamente, estando em Roma, estavam bem a par daquilo que estava em discussão, ou seja, daquilo que estava em construção. E com certeza, essas ideias já eram veiculadas e, portanto, já havia conversas nesse sentido, eventualmente até reuniões preparatórias, já havia pelo menos a intenção de ir nesse sentido. E, muito provavelmente, essas pessoas que aconselharam Dom Dinis trouxeram essas ideias. Basicamente, disseram-lhe que essa era a linha de pensamento, que isso acontecia pelos motivos que eram conhecidos, que o próprio Dom Dinis conhecia, como eu mostrei, não é? Portanto, ele próprio legitimou filhos de abadesas, e, portanto, ele sabia perfeitamente que isso acontecia em Portugal, e, portanto, nesse aspecto, o que acaba por ser interessante é ele fazer isso antes da própria decretal ter saído, mas é uma questão quase do tempo que demorou ele a fazer o estatuto, com certeza há de ter sido muito mais rápido, não é? Preparar a fundação e fazer o estatuto do que propriamente a decretal ter sido promulgada na sua versão definitiva e final. E um mosteiro de Fundação Régia não é coisa pouca num contexto de confronto contra a senhorialização. Sim, sim. Agora penso que o Nuno tenha também qualquer coisa a acrescentar. Ora, boa noite. Eu tenho sim uma questão que é mais no contexto geral da Europa mesmo. Era se estas regras rígidas seguiam a doutrina católica da época. As regras, ou seja, rígidas. Sim, os estatutos. É assim, nós em Portugal só temos esta situação. Depois vamos ter outra já no século XVI, uma situação muito semelhante, também de uns estatutos escritos por um fundador para uma comunidade. Mas digamos que é uma situação singular em Portugal. E, se nós virmos bem, os estatutos que foram feitos por Dom Dinis estavam de acordo, não é? Ou seja, pretendia-se que seguissem o que era mais moderno na Europa. Neste caso, até acabou por se antecipar. Nós também não podemos dizer que tudo isto surgiu com a decretal periculoso, não é? Portanto, a ideia das monjas não saírem, ela está na legislação. Porque a legislação o que diz sempre é que elas não devem sair. O problema é que no mesmo sítio onde diz que não devem sair, cria exceções. E diz, ok, não devem sair, exceto nestas situações. Pronto. E depois é uma questão da gestão da lei. E digamos que as exceções são tantas vezes aplicadas que acabam por ser frequentes. Pronto. Não são tão excepcionais quanto isso. Agora, o que eu posso dizer é que sim, os estatutos de Dom Dinis estão de acordo com aquilo que é a normativa. Aliás, na verdade, são mais rigorosos do que a normativa que existia em 1295. Estão perfeitamente de acordo com aquilo que vai ser a normativa a partir de 1298, que é a decretal periculosa em termos de clausura, é o documento. É assim, o mais importante, vai marcar tudo o que é clausura precisamente a partir daí. Portanto, está de acordo com essas ideias que vão aparecer imediatamente a seguir, portanto, vai para além do que já existia, vai ao encontro daquilo que está precisamente a chegar, e o que eu também posso dizer é que aquilo que se passava cá em Portugal nos outros mosteiros também se passa no resto da Europa. Ou seja, a situação de mobilidade não devia existir. Aliás, nós imaginamos os mosteiros
Normalmente quando imaginamos os mosteiros, imaginamos os mosteiros isolados do mundo e as monjas completamente fechadas dentro do mosteiro. Na verdade, nenhuma dessas situações é verdade, portanto elas não estão completamente fechadas dentro do mosteiro, como acabámos de ver, e podemos ver muitas outras situações, elas saíam do mosteiro para além desta questão da administração do património, que é de facto o motivo que as leva mais a sair, havia outros motivos. Sei lá, por exemplo, na Terceira Guerra Fernandina, ou na situação de 1383-85, ou melhor dizendo, depois da invasão castelhana, quase todas as monjas dos mosteiros que ficavam fora dos muros das cidades, acabaram por ter que ir para dentro, para espaços interiores. Portanto, no caso, sei lá, as de Odivelas foram para dentro de Lisboa, as de Almoster foram para dentro de Santarém, as de Castres foram para dentro de Évora, exatamente, as de Lourvão foram para dentro de Coimbra, as de Celas não há indicação, mas logicamente estavam ali às portas da cidade, portanto, de certeza que entraram também na cidade. No caso da Aroca, sabemos que foram para o Porto. Portanto, isso é mais um exemplo de mobilidade. Portanto, não é verdade que elas estivessem ali fechadas e, portanto, que o isolamento fosse completo. Como também sabemos, faziam voto de estabilidade, ou seja, à partida, quando professavam, era para passar a sua vida toda naquele mosteiro onde professam, mas depois, por circunstâncias várias, podiam sair do mosteiro, nomeadamente até por serem nomeadas abadesas de outros mosteiros. Portanto, há circunstâncias que há um bocadinho estava a referir, por exemplo, aquela abadesa de Lourvão, que foi à corte, não é? Foi acompanhada para ir à corte tratar de alguma questão com o rei. Como por vezes encontramos, a tratar de algumas questões, muitas das vezes até questões também com o rei. Estou-me a lembrar, por exemplo, questões sobre o botão, em que há uma inquirição e o rei pede a comparência da abadesa de Lourvão no local. E ela diz que não pode lá ir porque está doente. Mas que espera que tudo corra bem e tem certeza que o rei vai fazer tudo de acordo com a lei e tudo. Pois claro, depois de tudo estar feito, recusaram tudo o que foi feito. Não é? Lá está, mais uma vez, é o poder dessas mesmas... Pronto, é o poder dessas pessoas. No caso de Lourvão, isso é algo que tem essa capacidade para discordar e pôr em causa e criar uma situação de contestação, não é? E até eventualmente um conflito, se tivessem razão. Se vissem que por aí podiam beneficiar de alguma coisa. Mas, e entretanto já me perdi um bocadinho no raciocínio, estava a dizer que, por um lado, não é verdade que estivessem completamente fechadas, portanto, muitas vezes circulavam, isso estava excepcionalmente previsto e aceitava-se. E, por outro lado, aquela ideia que nós temos de que, ao professarem, que ficavam completamente isoladas do mundo e da sociedade, também não é verdade. E não é verdade até por aquilo que eu também referi há um bocado, ou seja, mantinham os contactos com a família, e não só mantinham os contactos com a família, como, parece-me que hoje está perfeitamente claro, que inclusivamente as lógicas de relacionamento social se projetavam dentro da comunidade monástica. Ou seja, o que nós vemos uma abadesa, só existe, que eu conheça, só há um testamento de uma abadesa, que é uma abadesa da Aroca. Nesse testamento, a abadesa, que é Guilmar Gil de Riba de Vizela, fala das suas clientes. Ou seja, existe uma clientela dentro do mosteiro, dentro da comunidade. Essa clientela, por exemplo, ela depois favorece, no seu testamento, favorece ao longo de várias gerações algumas monjas. Lá está, faziam parte das famílias do seu relacionamento. E também já demonstrei nisso em alguns sítios, que nós, muitas das vezes, por exemplo, no caso dessa Guilmar Gil de Riba de Vizela, nós conseguimos verificar quais são as monjas que fazem parte da sua clientela, e depois vamos ver a clientela, ou os vassalos, se preferirem, do irmão, e os vassalos do irmão são exatamente os irmãos e os primos das clientes da abadesa. Portanto, neste caso, o que nós vemos é que a clientela feminina entrou para o mosteiro de Lourvão em torno daquela pessoa. E, portanto, lá está, é quase um reflexo no feminino das lógicas de organização social que nós conhecemos para a Idade Média.
Muito obrigado pela sua resposta, foi bastante esclarecedora. Gostaria de passar a palavra ao meu colega João. O tempo já se nos vai acabando, já estamos a fazer a hora e, portanto, acho que com estas linhas mais sumárias que podemos concluir. Portanto, da nossa parte foi um gosto imenso tê-lo aqui a falar connosco hoje. Agradecemos uma vez mais e a todos os que nos ouvem que continuem a acompanhar os nossos Já Conversas. Muito obrigado. Obrigado, da minha parte, foi um gosto. Muito obrigado.